da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura. Então, saúdo o vice-presidente Rilho Leix, secretário Gerson, colegas vereadores, colegas vereadoras, e também aos servidores da casa, a Sabrina e ao Ney, que nos assessoram nessa noite, e também aos munícipes que acompanham a sessão em suas casas. Então, antes da leitura da ata, eu só gostaria de justificar a ausência do vereador Felipe, que está de atestado. Então, solicito ao secretário a leitura da ata da sessão anterior. Ata número 17/2020, sessão ordinária. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2020, com início às 18h30, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, realizou-se a 17ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa da 7ª legislatura, tendo-se deliberado o que segue. Invocando a bênção de Deus, a presidente da Câmara, vereador Isolde Rupental, declarou aberta a presente sessão. Saudou os componentes da mesa, vereadores, auxiliares da Câmara e público que acompanha a sessão em suas casas. Na sequência, o secretário fez a leitura da ata da sessão anterior. Colocada em votação, e não havendo manifesto contrário, a mesma foi aprovada. Passou-se, então, para a leitura do material que compõe o expediente. Não tendo matéria que compõe o expediente, a presidente passou a sessão para o pequeno expediente. Não tendo pronunciamentos, a presidente passou a sessão para a ordem do dia. Aprovada pela totalidade dos senhores vereadores, em segunda votação, projeto de lei número 04, de 14 de maio de 2020, que abre crédito adicional suplementar no valor de R$220 mil no orçamento do município de Irabutã e da outras previdências. Aprovada pela totalidade dos senhores vereadores. Em segunda votação, projeto de lei número 05, de 18 de maio de 2020, que institui o programa Busca Ativa Escolar no município de Irabutã e da outras previdências. Terminada a matéria da ordem do dia, a presidente passou a sessão para o grande expediente. Fez uso da tribuna o vereador Felipe Patzlaff, que saudou a todos e comemorou a reabertura do frigorífico da JBS na cidade de Palmirim e fez um pequeno relato sobre os impactos que a cadeia produtiva da região iria sofrer se caso a mesma não voltasse às suas atividades. Em seguida, comentou sobre o andamento das aulas virtuais para os alunos do município e solicitou o envio de um ofício às escolas do município, agradecendo e parabenizando todos os professores, coordenadores, diretores e todos aqueles que, direta ou indiretamente, estão se empenhando para que a engrenagem desta grande máquina que é a educação continue funcionando. Em agradecimento especial por todo o esforço, disponibilidade de auxílio neste período difícil. Colocado em discussão o envio, fez uso da palavra o vereador Velasco Laidoff, que saudou a todos e também comentou sobre o assunto e o empenho dos professores nesse período da pandemia. Colocado em votação o envio do ofício, foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Em seguida, fez uso da tribuna o vereador Velasco Laidoff, que saudou a todos e também fez um breve relato sobre a reabertura do frigorífico da JBS e os esforços que a mesma fez para ajustar a planta de Palmirim, conforme as normativas que estavam sendo exigidas. Por fim, comentou sobre alguns remanejamentos ocorridos em anos anteriores. Disse que os mesmos sempre ocorreram e possivelmente este ano iria ocorrer mais devido à pandemia que estamos enfrentando. O vereador Felipe Patzlaff solicitou uma parte e disse que o questionamento foi outro, pois dentro de 30 dias houve 2 remanejamentos da mesma dotação, o que não é comum. Em seguida, fez uso da tribuna a vereadora Isolde Rupental, que saudou a todos e também comentou sobre a reabertura da empresa JBS e os impactos que o seu fechamento iria causar para a região. Comentou sobre a manifestação que houve por parte da população na cidade de Palmirim, aonde participaram diversas lideranças e munícipes de toda a região. O vereador Felipe Patzlaff solicitou uma parte e também falou sobre a emoção que o movimento repassou para quem estava presente, sendo que o mesmo foi de suma importância para a reabertura da empresa. O vereador Velasco solicitou uma parte e também relatou sobre sua participação na carreata. Por fim, a vereadora Isolde solicitou o envio de um ofício ao Executivo Municipal, solicitando mais informação a respeito do andamento da destinação de máquinas para a Associação de Agricultores de Linha Guaraipo,
bem como o andamento da construção do barracão que abrigará sua sede. Colocado em votação, o envio do mesmo foi aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Em seguida, o vereador Hélio Leix fez uso da palavra e também fez um pequeno relato sobre a reabertura da empresa JBS e os impactos que a mesma causaria na economia da região se caso não voltasse aos trabalhos. Não tendo mais pronunciamentos, a presente sessão foi encerrada. A presidente convidou os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária virtual no dia 8 de junho, com início às 18 horas e 30 minutos. Esta ata está em discussão. Não havendo discussão, então coloco em votação. O vereador que estiver a favor permaneça como está. Então está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes. Então, solicito ao secretário a leitura do material que compõe o expediente. Ofício circular, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, 08, de 28 de maio de 2020. Assunto: orientações aos chefes dos poderes executivo e legislativo catarinense para que sejam firmados convênios com as escolas, com o objetivo de instituir programas para absorver estagiários ou menores aprendizes, derivados da rede pública de ensino. Senhora Presidente, o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, diante de sua missão, vem orientar todos os chefes dos poderes executivo e legislativo do Estado e município, no sentido de firmarem convênio com o objetivo de instituir programa para absorver estagiários ou menores aprendizes, derivados da rede pública de ensino, caso ainda não tenham programa nesse sentido e, caso exista, avaliam a possibilidade de ampliar o número de vagas ofertadas. O estágio supervisionado, além de medida de enfrentamento dos impactos econômicos, em especial a perda de renda familiar, decorrentes da pandemia do Covid-19, e que, por certo, não se limitarão ao período de paralisação das atividades. Oportuniza aos estudantes a realização de atividades práticas que proporcionarão o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e experiência à vida cidadã e profissional. Ademais, mantém os estudantes estagiários matriculados e frequentando o ensino regular. Assim, a manutenção e possível ampliação de programas de oferta de estágio a alunos da rede pública de ensino quanto ao retorno das atividades escolares podem auxiliar no reforço do aprendizado, o qual se vê comprometido pela excepcionalidade no momento, e criar um incentivo adicional para a permanência dos alunos na escola, combatendo com isso o já elevado risco de evasão escolar. Cumpre lembrar que em 2017, conforme dados da Secretaria do Estado da Educação, a taxa de abandono do nível médio na rede pública era de 7,2%, além dos elevados percentuais de distorção de idade e série na mesma etapa de ensino. Destaca-se que, para a implementação de programas de estágio de estudantes, devem ser observadas as diretrizes básicas: processo seletivo público e isômico, quantidade máxima, carga horária, atividades compatíveis, duração do contrato, bolsa ou contraprestação, recesso e normas de saúde e segurança, estabelecida pela Lei Federal número 11788/2008 e respeitados os artigos 7º e 37 do caput 3º da Constituição Federal. Por fim, esta Corte de Contas coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessário. Atenciosamente, então, quem enviou o presidente Adircélio de Moraes Ferreira Júnior e Gerson dos Santos Sica, Conselho Substitutivo, gestor do projeto do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Ofício número 108, de 25 de junho de 2020. A Câmara de Vereadores do município de Arabutã. Isoldo de Dulce Churro Pental, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao pedido de informação 06/2020, segue a cópia do processo licitatório número 23/2020,
pregão presencial número 14/2020, referente ao registro de preço para aquisição de semente de pastagem para os agricultores do município. Em oportuno, demonstramos a economicidade das licitações no decorrer dos anos. Sendo isso, para o momento, permaneça à disposição. Atenciosamente, então, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Ofício número 109, de 5 de junho de 2020. Aos vereadores do município de Arabutã. Isolde Dulce Churo Pental, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssimos senhores vereadores, em resposta ao pedido de informação 07/2020, segue as informações referentes ao processo licitatório número 93/2019, pregão presencial número 67/2019, para aquisição de combustível em um anexo cópia física de todo o processo licitatório. Em síntese, o processo licitatório acima citado foi declarado fracassado após corridos os prazos de recursos. A empresa Autoposto Aurora Limitada foi desabilitada por ter a certidão conjunta negativa ou positiva com efeitos de negativa, declarada como inautêntica, e a empresa Autoposto Zanetti Limitada, EPP, por não apresentar, junto à proposta de preço, a nota fiscal referente à última compra de combustível, item 5.1, a linha F. Em relação à certidão negativa, que teve a confirmação de autenticidade declarada como inautêntica, foi criada uma comissão de processo administrativo, decreto número 2552, de 22 de janeiro de 2020, e foi remetida para o Ministério Público um ofício informando o fato. Esta mesma comissão concluiu o processo na data de 29 de maio do corrente ano e remeteu ao jurídico a conclusão. A prefeita municipal deu vistas, acolheu a decisão da comissão e foi encaminhada a rescisão do contrato, bem como as demais sanções cabíveis. Atenciosamente, então, quem assina é a prefeita municipal, Liane Cap Schmidt. Justificativa, exposição de motivos. O projeto de lei epígrafe solicita recurso para duas ações descentralizadas da saúde. A primeira questão é o repasse no valor de R$ 71.000 para o CAPS, Centro de Atenção Psicossocial de Ipumirim. Programa este que atende hoje aproximadamente 50 pessoas com problemas psicossociais do município de Arabutã de forma semanal ou quinzenal. A implantação do CAPS foi solicitada à época com a promessa de recolhimento por parte do Ministério da Saúde, sendo que o processo, junto a este Ministério, está paralisado em virtude da pandemia, e o Ministério Público havia sugerido um TAC, termo de ajustamento de conduta, para manter o funcionamento deste. Porém, em reunião com os 3 prefeitos, ficou acertado que seria dado continuidade ao serviço. Para tanto, precisamos remanejar esse recurso para efetuar o repasse dos valores para o CAPS. A segunda questão refere-se ao complemento de repasse ao funcionamento do Hospital Oswaldo Cruz para manutenção de suas atividades nos meses de outubro, novembro e dezembro, pois o convênio atual encerra-se em setembro deste ano, e a administração pretende repassar este recurso para que o mesmo continue atendendo a população, uma vez que em meio à pandemia que estamos vivendo agora, necessitamos ainda mais de retaguarda dos leitos dos hospitais de menores porte. Atenciosamente, então, quem assina é a prefeita municipal Liane Cap Schmidt. Ofício circular número 005 de 12 de maio de 2020. Excelentíssimos senhores, presidente da Câmara de Vereadores, a União de Vereadores de Santa Catarina vem fortalecendo continuamente a sua estrutura e treinamentos e capacitações. Há 2 anos ela criou a Escola de Formação UVES,
com o objetivo de fornecer cursos e eventos diversos para seus associados. Após diversos contatos de câmaras municipais, procurados com o período de afastamento físico, isolamento social, a UVESC receptiva à dificuldade que algumas câmaras municipais estão tendo para discutir assuntos importantes, dentro dos quais destaque-se a inconstitucionalidade de algumas leis municipais, negócio junto ao Instituto Gama de Assessoria de Órgãos Públicos, IGAM, Santa Catarina, está lançando o curso Como Fixar os Subsídios Remuneratórios para Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais e Vereadores para a legislatura 2020/2024, com as recentes decisões do TJ e Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Informamos que esta definição deve ser realizada até o dia 30 de julho. O curso é totalmente na modalidade à distância, o que facilita a situação dos conhecimentos a serem aplicados nas atividades legislativas. Com 8 módulos, o curso EDA é ministrado pelo senhor Alexandre Alves, mestre em Gestão de Políticas Públicas, especialista em Administração Pública e Controladoria na Administração Pública, bacharel em Ciências Contábeis e Direito. Módulo 1º, competência para fixar os subsídios de agentes políticos municipais. 2º, regime jurídico do subsídio como espécie remuneratória. 3º, é possível a Câmara de Vereadores não fixar o valor de subsídios para os agentes públicos municipais? 4º, prazos para promulgação e publicação das leis que fixam os subsídios dos agentes políticos municipais. 5º, os agentes políticos podem receber o 13º subsídio anual e adicional de férias? 6º, quais são os limites legais e constitucionais para fixar os subsídios e os impactos da LRF? 7º, os agentes políticos municipais têm direito à revisão geral anual? 8º, modelos de minutas de projeto de lei. As inscrições já estão abertas e informações sobre o curso se encontram disponíveis em nosso site www.uvesc.org.br. Atenciosamente, então, quem assina é o superintendente da UVESC no exercício da presidência, o senhor Ilmar Dalla Costa. Projeto de Lei número 001, de 3 de junho de 2020, de iniciativa do Legislativo Municipal, fixa os subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal para o mandato que inicia em 1º de janeiro de 2020 e da outra previdência. A Câmara Municipal de Vereadores de Irabutão, Estado de Santa Catarina, faz saber que o Legislativo Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O subsídio mensal do prefeito do município para o mandato que inicia em 1º de janeiro de 2021 fica fixado em 12.802,46 centavos, pago em parcela única. Artigo 2º. O subsídio mensal do vice-prefeito do município para o mandato que inicia em 1º de janeiro de 2021 é fixado em R$ 6.400,74 centavos, pago em parcela única. Parágrafo único. O vice-prefeito municipal, quanto no exercício do cargo de prefeito, perceberá o subsídio correspondente ao cargo, proporcionalmente ao período do efetivo exercício. Artigo 3º. O subsídio mensal de secretário municipal é fixado em R$ 6.182,72 centavos, pagamento em parcela única. Parágrafo único. Aos secretários municipais são pagos: 1º, 13º, subsídio nos mesmos termos estabelecidos no artigo 78 e seguintes da Lei Complementar número 159, de 29 de dezembro de 2014. 2º, adicional de férias, nos termos previstos no artigo 92 da Lei Complementar número 159, de 29 de dezembro de 2014. Artigo 4º.
O prefeito e vice-prefeito municipal e os secretários municipais terão direito a gozo de férias anuais de 30 dias, sem prejuízo ao recebimento do subsídio, após decorrido 12 meses de exercício no cargo. Artigo 5º. O subsídio nomeado no cargo de secretário municipal, em razão do gozo de férias do titular, perceberá o subsídio proporcional ao período que for nomeado. 6º. Os agentes públicos que se trata esta lei não terão direito de receber verba indenizatória a qualquer título, inclusive referente férias não gozadas. 7º. Os agentes políticos que trata esta lei, quanto em viagem a serviço ou representação do município, terão direito a férias regulamentadas por ato de chefe do Poder Executivo Municipal. Diárias. Artigo 7º. Os agentes políticos que se trata esta lei, quando em viagem a serviço ou prestação do município, terão direito a diárias regulamentadas por ato do chefe do Poder Executivo Municipal. Artigo 8º. A revisão do subsídio fixado por esta lei será anual, na mesma época e proporção em que serão revistos os vencimentos dos servidores públicos municipais, respeitados aos limites estabelecidos na legislação vigente. Artigo 9º. Os recursos necessários à execução desta lei ocorrerão por conta da dotação própria do orçamento do município. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Então, quem assina é a mesa diretora, presidente Isolder Pental, vice-presidente Hélio, secretário Gerson. É importante. Também, então, sobre esse projeto, vamos ler a justificativa. O presente projeto se justifica a medida que é obrigatória a fixação dos vencimentos dos agentes políticos para o mandato que se inicia em 2021. A manutenção dos mesmos valores que estão sendo pagos atualmente é medida que se impõe, tendo em vista um cenário de crise que está assolando todo o nosso país, em crescente desemprego, queda nas arrecadações, tanto da União, Estado e principalmente os municípios em fase de pandemia, devido ao novo coronavírus Covid-19. Os aumentos dos percentuais com gasto com a folha do município, igualmente, justificam não aumentos nos valores dos salários dos agentes públicos. Então, do gabinete do prefeito, da Câmara, gabinete da presidente da Câmara de Arabutã, 3 de junho de 2020. Projeto de Lei 002, de 3 de junho de 2020, de iniciativa do Legislativo Municipal. Fixa o subsídio dos vereadores do Poder Legislativo Municipal para a legislatura que inicia em 1º de janeiro de 2020 e da outra previdência. A Câmara Municipal de Vereadores de Arabutão, Estado de Santa Catarina, faz saber que o Legislativo Municipal aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Na legislatura que inicia em 1º de janeiro de 2021, o vereador perceberá subsídios mensal em parcela única, o valor de R$ 3.024,62, quanto ao efetivo exercício do mandato, proibida qualquer outra espécie remuneratória ou indenizatória, exceto: primeiro, percepção de férias quanto em viagem e representação ou serviço, percepção de diárias quanto em viagem de representação ou a serviço do Poder Legislativo Municipal. Segundo, percepção de indenização de despesas realizadas em viagens de representação ou a serviço do Poder Legislativo Municipal, quando não há pagamento de diárias. Artigo 2º. O suplente de vereador, quando assumir vaga no Poder Legislativo Municipal, fará jus do subsídio mensal, em parcela única,
proporcional aos dias de efetivo exercício. Artigo 3º. A ausência injustificada do vereador às sessões implicará em desconto, calculado à razão de 25% do subsídio mensal por reunião. Artigo 4º. O vereador, presidente da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, perceberá subsídio mensal em parcela única no valor de R$ 4.536,95. Artigo 5º. Na transmissão de cargo de presidente, o vereador que assumir a presidência fará jus ao subsídio mensal, pago em parcela única. Primeiro, proporcional aos dias efetivos, exercício no cargo de vereador. E, segundo, proporcional aos dias de efetivo exercício no cargo de presidente. Artigo 6º. Após período de recesso do Poder Legislativo Municipal, é devido integralmente o pagamento de subsídios de que trata esta lei. Artigo 7º. A revisão dos subsídios que se trata esta lei será anual, na mesma época e proporção em que serão revistos os vencimentos dos servidores públicos municipais, respeitados aos limites estabelecidos na legislação vigente. Artigo 8º. Os recursos necessários à execução desta lei correrão por conta da dotações próprias do orçamento do município. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário. Arabutão, 3 de junho de 2020. Então, quem assina, os componentes da mesa, a presidente Isolda Pental, vice-presidente Hélio e secretário Gerson. Terminada a matéria, compõe material de expediente, senhora presidente. Não havendo mais material de expediente, passa a sessão para o pequeno expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 5 minutos. Não havendo vereador que queira se pronunciar, então passa a sessão para a ordem do dia. Solicito ao secretário a leitura do material que compõe. Tem matéria que compõe material de expediente, senhora presidente. Então, não havendo matéria da ordem do dia, passo a sessão para o grande expediente. Está livre a palavra para o vereador que queira se pronunciar por até 10 minutos. Com a palavra, então, o vereador Evelácio Laino. Quero saudar o presidente Isolde, secretário Gerson, vice-presidente Hélio Lesch, colegas vereadores, colegas vereadoras, a Sabrina, que assessora esta sessão, e o Ney, que é o contador desta Câmara de Vereadores. Presidente, eu não poderia deixar de me manifestar. Eu já me pronunciei nesta tribuna e é uma preocupação desta casa. Nós já encaminhamos ofício à entidade, que é o DEINFRA, e com as fortes chuvas que ocorreram nos últimos dias, ontem, por volta de 10 horas da manhã, o meu vizinho Carlos me comunicou que nós teríamos de novo um agravamento da ponte de Arabutã. E então logo ele me passou a informação, eu fui até lá, eu estava a pé, minha esposa tinha saído com o carro, e eu constatei mais uma vez a piora, não da cabeceira. Eu preciso, hoje à noite eu quero me referir aos colegas vereadores e de uma forma assim bem sucinta. Não é a cabeceira. O pessoal, todos que até hoje que vieram analisar, fazer vistoria, todo mundo entende que é a cabeceira, a parte externa da ponte, a parte da terra que cede. É a estrutura da ponte. Então nós tivemos vários técnicos, inclusive o pessoal do DEINFRA vieram uma vez, vieram 2 vezes. Isso está na mão de quem responde, seu Bruno, lá de Chapecó, que é o gerente regional.
ou também o Barreto, que responde na região de Concórdia, da Malc, eles estão fazendo a parte deles. Mas eu tive informações, presidente, de que o último técnico que veio, ele fez a vistoria, eu não vou precisar isso, mas ele constatou de que esta ponte foi construída de tal forma, abaulada. E nós como munícipe, nós que vimos esta ponte ser construída, eu era um guri que ia no primário, no ginásio, melhor dizendo, eu lembro que essa ponte foi construída reta. Mas quem mora nas proximidades e viu a construção da ponte, defende isso com realidade. Não, esta ponte foi construída no nível. E as pessoas, os técnicos, os profissionais que entendem de ponte, de estrutura, eles entendem de que esta ponte foi construída de forma abaulada. Por que eu vim à tribuna? Eu não vim para condenar ninguém, eu só vim aqui para reforçar que desta vez nós pedimos ajuda a Ipumirim, extensiva a Lindóia do Sul. A questão da ponte que liga ao Vale da Produção é tão séria, se não tomarem providências urgentes, nós vamos fazer a volta por outros caminhos. Porque esta ponte, ela desceu, na parte da frente, ela desceu em torno de 60 a 70 centímetros. É claro que quando você vai lá a olho nu e olha, você acha que é a terra que desceu, mas a estrutura toda está descendo. E o que está acontecendo, colegas vereadores? A ponte está se erguendo no lado de baixo, na parte do meio. Ela desce na ponta esquerda, do lado de cá, da cidade, e ao meio da ponte ela está se levantando. Por que ocorre isso? Porque o munícipe que mora do lado da ponte, Redo Schimmelpfennig, ele viu quando eles concretaram essas sapatas no primeiro vão. Eles não conseguiram achar a laje. Então eles concretaram sobre a terra. E também teve, na época, eu lembro, isso foi no ano 77, 78, eu lembro que nós tivemos enchentes na época. E eles aceleraram a construção, pelo que eu imagino, porque os demais pilares estão sobre rocha. Então nós temos hoje aqui um mapinha do que era a ponte, como ela deveria estar e como ela está. Nós queremos reforçar hoje de que as autoridades que respondem sobre o DEINFRA, que eles tenham acesso a este mapa. É um mapa feito por um cidadão de Arabutã, ele quer só ilustrar de como é que ela deveria estar. E ela não está, ela está baixando. E se esta ponte não tiver uma atenção especial, nós vamos ter problemas sim. Muito sério. Pois não, vereador? Uma parte, vereador, posso contribuir com o seu assunto? Com certeza. Eu quero só relatar aqui nesta noite, vereador Vilácio, que inclusive eu acho que foi pelo senhor vereador que levantou esse assunto, foi lá no início do ano, se não me falha a memória, e esta casa então fez o envio de ofício solicitando para que viesse via os órgãos estadual para verificar então o que realmente estava acontecendo nessa ponte, se não me falha a memória foi isso, a gente aguardou a resposta, mas o que me chama a atenção, vereador, nós estamos com um laudo técnico à mão, dizendo que me parece que não tira problema essa ponte. É isso? Não sei se procede isso. Eu não tenho mas a informação que veio aqui nessa casa, eu não sei quem leu aqui nessa casa, relatando que a ponte não teria problemas, que não vinha ocasionar maiores problemas, se não me falha a memória. Então, inclusive, a gente pode estar vendo isso. Claro que isso é laudo técnico. Nós não podemos dar um parecer técnico, porque até então a gente não tem essa especialidade, esse conhecimento. Mas visivelmente, a olho nu se sabe que essa ponte tem problema. Eu moro nas proximidades aí e percebo, isso vai ocasionar
um acidente grave, em qualquer momento desse, toda hora que passa um carro na ponte, o carro bate debaixo. Pessoas que não sabem que tem um problema, às vezes vêm em alta velocidade e pode se desgovernar, vir a tumbar, pegar pessoas próximas aí. Então tem que ser feito sim alguma coisa. Eu defendo que é urgente isso também, vereador, eu concordo contigo. Tem que se fazer alguma coisa. Autoridades competentes que estão no poder dessa autoridade que venham com urgência para se fazer alguma coisa. Caso contrário, nós vamos ter problemas muito sérios aí. Eu concordo com o senhor, vereador. Obrigado pela participação, vereador Gerson. Então, é isso mesmo. Eu não lembro do laudo, eu não tenho lembrança desse laudo. Eu só sei que eu sempre defendi de que era na estrutura da ponte, mas como teve técnicos que vieram, fizeram a vistoria e entenderam de que essa ponte teria sido construída de uma forma abaulada, eles estão equivocados. Inclusive o cidadão que mora, o Redo Schimmelfeld, que mora do lado, diz que na parte central, onde que ela está se levantando, tem uma rachadura. E aí, na época, foi infiltrado cola para manter unida a parte de concreto. Então, a situação é séria, ela requer urgência, senão o Vale da Produção poderá ficar ilhado. Então, presidente, gostaria que nós encaminhássemos mais uma vez para as autoridades competentes de Concórdia, Chapecó e, desta vez, Florianópolis. Quero saudar o Evelácio por ter colocado a situação da nossa ponte, do Vale da Produção. Eu vejo assim, isso o nosso governador, o nosso governo do estado de Infras tem que acordar, porque nós já mandamos ofício ali pela casa, e isso não é brincadeira. Eu acho que está na hora, não é só a ponte, olha nossas rodovias, como é que estão, né? No Vale da Produção, tem mato, a sarjeta tudo sujo, água por cima. Eu acho que o governo do estado tem que dar mais atenção para o nosso Vale da Produção. Eu acho isso uma vergonha, e nós sim temos que cobrar. Eu não sei, o Ministério Público também podia notificar o estado. Eu acho que nós temos hoje o nosso fórum ali em cima, né? Não sei como é que se age, porque isso é bem sério. Olha as despesas, a produção é escoada por essa ponte, por Mirim, Lindóia, as indústrias, os caminhoneiros têm muito prejuízo material, né? Que eu vejo, isso é muito sério. Eu acho que nós temos que se mobilizar de novo, mas nós já se mobilizamos várias vezes e parece que não adianta. O governo do estado parece que não... Isso são problemas que tem que ter ação. Eu vejo assim, tem que ter ação. Não sei aonde que vai acabar mandando mais um ofício, só mandar um ofício, e não vai resolver o problema. Lógico, temos que mandar, temos que pressionar mais o governo do estado. Eu acho que toda a região oeste, assim, a rodovia ali de Chapecó, a Concórdia também, está um caos. Isso é uma vergonha. Eu acho que o governo do estado tem que dar mais atenção para o oeste e principalmente para o Vale da Produção. Essa ponte ali é um problema muito sério. Um dia que se ela cair, é só para contribuir, Velácio. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Evelácio, eu posso estar contribuindo, Com até certeza. porque o vereador Núcio colocou essa questão de atenção. Com certeza, eu concordo plenamente, vereadores, que nós merecemos atenção. Inclusive, as sarjetas estão tão cheias de índice, de folha, que a água não escorre mais, ela atravessa o asfalto, provoca acidentes. Só que, falando da ponte, importantíssimo, não é de hoje que eu falo que essa ponte ainda vai dar problema. Só que em 12/4 do ano passado foi feita essa reportagem no portal da prefeitura. Aí todos ficaram tranquilos, vocês não concordam comigo? Todos ficaram tranquilos. E por isso que todos que questionavam para a gente dizia não. No portal da prefeitura nós recebemos enquanto Câmara um encaminhamento de que essa ponte não teria problema. Inclusive fala dos técnicos que vieram fazer a vistoria e não teria problema. Então, eu acho assim, sim, com certeza, nós temos que tentar mais uma vez. Mas daqui a pouco a gente tem que fazer, não sei, o executivo tem que mover mais, se movimentar mais, enquanto Câmara a gente tem que estar acompanhando alguma coisa nesse sentido, porque querendo ou não, como o senhor colocou,
Ipumirim, Lindóia, eles também dependem dessa ponte. Mas eles têm mais facilidade de sair por Irani. Tudo bem que para chegar para Chapecó é mais difícil, mas nós temos um trajeto bem maior. Podemos sair sim por aqui para ir para cá. Mas também vamos ter dificuldade, até pela acessibilidade rápida ali, né? Que tem pessoas que moram do outro lado do rio, não sei como é que seria isso tudo. São situações, né? Mas eu acho que tem que ser tomada, sim, providências. Por isso que muitas vezes temos que ser mais exigentes, que eu digo. Que a gente talvez acredita muito fácil. Às vezes um laudo técnico, ele diz uma coisa, mas o que é visto, o que se olha, não se pode dizer que é diferente. Se você vê que está errado, que tem alguma coisa de errado. Sim, o técnico veio e disse que não tem problema, mas está visível isso. Isso está visível. E não é de hoje, não é, vereador Gerson. Nós voltamos esses dias de Concórdia, o carro bate, tu tem que ir bem devagar, não adianta. Obrigada, vereadora Velasco. Obrigado pela sua participação, presidente. Dizer também de que eu fiz uma estatística, enquanto eu não tinha, fui eu que coloquei os cones no domingo de meio-dia, enquanto eu não havia colocado os cones, eu estava tentando colocar fita e tentei contato com o diretor, ele estava fora de área, e eu fiz uma estatística de cada 10 carros que passam, 8 bateram embaixo. E não são quem vem sentido Ipumirim, quem vai sentido Concórdia também. Então, assim, por que eu vim com o desenho hoje à noite aqui, presidente? Porque até hoje só se tratava, os técnicos inclusive, só tratavam da parte de aterro, da parte da terra. E quanta parte, tanto é que eles colocaram lá uma quantia de asfalto para tentar resolver. Então, eles mesmos convencidos de que era esse o tal do problema, mas nunca escutaram a palavra do cidadão que mora do lado e que agora me trouxe um desenho. Ele já tinha feito esse desenho para mim, mas eu achei que eles, como engenheiros, teriam a possibilidade de ver de que essa ponte não está dentro da normalidade em sua estrutura. Então, se a reportagem saiu em cima da ilusão de que os técnicos achavam que era o aterro. E o aterro só está cedendo porque a estrutura está cedendo. Conversando com um caminhoneiro aposentado, Remídio Bauer, ele me disse o seguinte: cada vez que uma carreta com 30 toneladas sobe na ponte daqui, sentido Concórdia, ela não passa com 30, com o solavanco que ela dá, ela vai para 60, 70, 80 toneladas. E cada vez que uma carreta faz isso, ela acaba prejudicando mais a estrutura da ponte e é urgente, é urgente. Então, o que eu peço hoje à noite aqui, presidente e colegas vereadores, que os técnicos, as pessoas responsáveis que venham, dessa vez esqueçam o aterro, mas olhem sim para a estrutura da ponte e o que pode causar, o impacto que isso pode causar para a nossa região, Vale da Produção, se não tomarem providências urgentes. Então, eu fico feliz se vocês, mais uma vez, me entenderem, mas é para sensibilizar as pessoas que cuidam da área técnica para dar atenção para a ponte, que esqueçam o aterro. O aterro está descendo junto porque a ponte está descendo. E nesse desenho que o colega fez, ela desceu 60, mas no meu entender, ela já passou de 60 centímetros. Então, se quiserem colocar esse ofício... Sim, colocamos em votação, como já foi o vereador Helio, gostaria de discutir ainda? Eu só gostaria de colocar a minha versão também. Muito bem lembrado, isso eu fui a Concórdia segunda de manhã e realmente nem estive com o meu carro, o carro seu, ele sempre conhece melhor, e eu bati o carro embaixo. Então eu falei para o meu filho em cima da ponte, essa ponte aqui vai incomodar logo, porque agora eu tenho certeza que foi mais do que aquilo que vocês falaram, que passou mais. Eu sugiro o seguinte, que realmente se encaminhe esse documento com 3 prefeitos junto, com 3 municípios envolvidos, porque vocês já pensaram em Ipumirim, Lindóia e Arabutã se ficassem nessa ponte. Tem aquela saída que eles olham e dizem, mas os caminhoneiros não preferem essa saída. Eles não preferem, eles preferem a veia, a principal. E isso não é um projeto que se realiza em 1 hora, em 1 dia, 1 mês, 1 semana, fazer um pilar.
É um projeto extenso, exige muita técnica. Como você colocou, talvez um produtor rural, um morador aqui de Arabutã, ele sabe melhor a situação, a pessoa de idade dessa ponte do que certos técnicos sabem. Então eu estou a favor e que realmente se faça alguma coisa em conjunto com os 3 municípios. E que os 3 municípios se mobilizam, nem que tem que viajar, fazer alguma coisa, mas tem que ser arrumar logo isso aí, caso contrário, cai uma careta para baixo, como você disse, ela vem cada vez compacta mais, cada vez desce mais, cai um caminhão para baixo, mata pessoas, ainda acontece pior coisa, ou como vocês falaram, toma um carro pequeno em cima de famílias, em cima de casas, ou alguma coisa assim. Eu estou a favor, sim, mas que se envolva os 3 municípios, porque nós temos hoje movimento dos 3 municípios aqui na nossa região. E sem contar que estamos com um posto de combustível no lado, né? Continua a discussão, então. Então, não havendo mais vereador queira discutir, então coloque em votação. O vereador que estiver a favor, permaneça como está. Então, está aprovado pela totalidade dos senhores vereadores e será encaminhado este ofício ao vereador Evelácio. Obrigado pela participação de vocês e eu vou deixar aqui para o secretário que anexe uma cópia para tentar ilustrar para os técnicos de que é isso que está acontecendo. Obrigado. Obrigada pelas palavras do vereador Evelácio. É importante sempre nós se preocuparmos com a nossa população, com o bem-estar de todos. E continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Com a palavra, então, o vereador Heliolech. Cumprimento a presidente Isolde, também o secretário Sherson, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar nossos funcionários, a Sabrina, o Ney que estão aqui. Não sei se o Maurício, eu acho que não está hoje, está ainda adostado também. Igualmente o nosso colega Felipe. Desejamos a eles uma breve recuperação, para que talvez nas próximas sessões estejam conosco. Quem sabe vai melhorar logo. Também aos munícipes que nos assistem em seus lares. O que eu me refiro hoje de noite, eu fico um pouco desanimado, porque eu vi hoje de noite que veio respostas de ofícios que foram encaminhados no mês passado. Eu cheguei a encaminhar ofícios à prefeita, ao setor público, em fevereiro, e não recebi a resposta. Eu comprei por várias vezes e tem vários ofícios pendentes. Eu conheço a lei, eu sei muito bem quanto tempo se tem que responder um ofício, não está se respondendo, é uma falta de respeito com os vereadores. Eu acho que devia que se ver isso e responder realmente o que o vereador pediu, porque nós não queremos tumulto, nós simplesmente queremos umas informações. Algumas informações vieram no dia de hoje já. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar nessa noite, eu vejo uma grande carência hoje no setor da infraestrutura. Eu seguidamente não vou na garagem, mas eu vejo assim, parece que tem muita carência de funcionários lá. Porque, inclusive, eu ouvi esses dias pessoas falarem que elas não conseguem, tem até atestado para certos serviços, e não são afastados de certos serviços porque falta funcionários. Se vocês lembrarem, quantos funcionários bons nós perdemos nos últimos meses, e estava dizendo nos últimos tempos, aqui na garagem, é bastante. Funcionários bons. E hoje, eu me referi esses dias, tinha 2 patrolas patronando e um traçado junto. Nem um cachorro veadeiro não consegue acompanhar 2 patrolas. O que essa pessoa vai fazer? Ela não consegue abrir um bueiro, ela não consegue tirar uma pedra. Eu acho que ou se coloca uma patrola, ou se coloca pelo menos 2, 3 braçais nessa patrola. Porque eu acho que são seres humanos, eles não conseguem acompanhar, por isso muitas vezes os serviços são mal feitos. Às vezes poucos dos bueiros são abertos. O Evelácio sabe muito bem que ele foi secretário, são abertos com areta. Mas se não é com areta escavadeira, normalmente dá para ver isso agora, foi patrolada a estrada de Iracema de dia. Se vocês vão olhar hoje,
Inclusive, devia que estar aberto já, com enchente que tinha que entupir bueiro, que tinha muita palhada, não tinha muito capim-elefante nas valetas, porque durante um longo tempo não choveu, com certeza isso. Mas eu acho que tem que se dar uma atenção aos funcionários, e tem setores onde está se contratando demais funcionários. Tem o povo que está reclamando, estou falando aqui do povo que me votou, não sou eu que estou colocando isso. Enquanto que na agricultura, que precisa muita infraestrutura, é uma carência isso. Falta funcionários. Vocês estão vendo hoje, quanto que vocês veem o rolo trabalhando, porque está faltando funcionário. Então, eu acho que tem que se dar um jeito nesse lado. Talvez se cortar um pouco num lado, e se colocar um pouco mais no outro. Também não sei se tem concursado, eu sei muito bem que esse ano não pode se fazer concurso, não pode se contratar, isso eu sei porque é o ano eleitoral, mas eu vejo que isso é o que o pessoal cobra de mim. Uma outra coisa, o ofício que eu tinha pedido era sobre cascalheiras. Por que eu queria saber isso? Porque eu vejo hoje que às vezes se transporta cascalho muito longe, eu já coloquei isso aqui. Você pega numa comunidade e se leva em outra comunidade. Quando não tiver condições de levar cascalho, muitas vezes se leva prita. Esses dias assisti um lugar lá, onde foi patrulhado e não passou mais carro, que virou um paro. Foi pegado prita, jogado prita perdida, prita levada para o mato, a água levou tudo embora. Vocês podem ir lá hoje ver. A prita não é para essas coisas. A prita é para você fazer um retoque final ou numa entrada. Que se trabalhe mais com cascalho. Vocês viram esses tempos atrás que eu apresentei aqui a lista de quanta preta que está sendo comprada? Bom, isso já é um município. É bom, isso dá estrada boa, não tem inveja disso. Mas a preta fina, para você colocar no muro, a água leva tudo embora. Tem que se trabalhar mais com cascalho. Tem que se trabalhar mais com rolo, compactar, que aí a estrada segura mais. Eu vejo muito pouco isso. Eu vejo uma carência muito grande nas entradas. Quando a gente vê que está pior, que está mais feio, você leva uma galha de cascalho, você tapa o buraco, e agora quando começam as chuvas, tudo se vai embora. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar, há muita reclamação aqui no nosso município, eu não quero criar muito disso, de falta de funcionários da EPAGRE e da Vacipasc. Muitas vezes as pessoas reclamam, eu vou lá, não consigo tirar meu GPA, muitas vezes eles reclamam. Então, às vezes, tem pessoas até que foram aí para o Mirim. Então, isso não é questão do município, eu quero deixar bem claro, às vezes tem um funcionário, hoje nós temos 2 funcionários, e está se reclamando muitas vezes que tem isso. Eu vou muito pouco na prefeitura, digo a verdade, mas há essa reclamação por produtores rurais. Que há, muitas vezes, a falta de alguma pessoa que tem que fazer um projeto, na EPAGRE, ou alguma coisa assim, tem que fazer alguma coisa, e não tem, ou tem um funcionário, que hoje nós temos 2, então eu vejo essa carência. Eu acho que não é uma crítica, pode ser que agora é devido à pandemia que nós estamos passando, que tem mais falta, também vamos respeitar o direito deles que eles têm, mas eu acho que são órgãos públicos, nem são do município, vamos ser realistas, não vamos comprar isso do município, mas tem que se ver realmente se isso ocorre ou não ocorre. Pode ser? Vereador Relho, eu só gostaria de colocar a questão da IPAG. Nós temos 2 servidores. E mais uma, como o senhor colocou, a questão de quem cobrar, tem que cobrar sim o município. Nós estamos pagando um convênio. Eu não sei dizer isso, mas nós estamos pagando convênio. O município está pagando esse convênio. Sim. Tem que ser visto sim. A respeito disso, sim, mas eles são funcionários do governo, né? Sim, então, mas mesmo assim, se temos 2 servidores, sim. Se um está fora por um outro motivo, o outro tem que estar presente. Tem que ser visto isso. Porque eu vejo assim, ó, eu acho que vocês até concordam comigo. Muitas famílias no interior têm assistência técnica pela empresa que ela trabalha. Vamos dizer, pela Seara, pela JPS, pela Sadia, pela Aurora, mas tem famílias que não têm assistência técnica. Então, eu acho que se nós temos 2 funcionários, 2 técnicos hoje da EPAGRE, nós poderíamos muito mais trabalhar no interior, de repente. Ver certas coisas. Porque, quem sabe, você pode levar um projeto novo na cabeça de um ser humano, de um agricultor. Porque hoje a nossa arrecadação é 80 e pouco % da agricultura. Então eu fico batendo nisso, não quero fazer eles trabalhar, que amanhã depois eu chego na prefeitura, eles viram as caras para mim. Mas eu exijo que o povo cobra isso de mim. Pode ser claro isso.
Seu Relho, eu gostaria só de ver uma informação. Quando o senhor trata das cascalheiras, eu não consigo me recordar. Tem algum... Isso foi lá no começo do ano? Tem um ofício, pedido de ofício? Fevereiro. Ou foi verbal? Não, foi ofício. Ofício? Fevereiro. Então, só para eu saber, porque me parece que isso meio está aberto, Não. né? Está aqui o ofício. Sim. Só para tirar essa dúvida. Obrigada, seu Rei. Sim, por isso eu gostaria daquelas informações também. Eu coloquei várias coisas aqui hoje que mexem com certas coisas. Mas eu acho que nós estamos num ano eleitoral, nós sabemos o que se pode fazer, o que não se pode fazer, mas eu acho que está na hora de se colocar as coisas mais em dia. Porque nas estradas, não dá para dizer que as estradas estão tão ruins, mas falta alguns detalhes finais. Que eu mostro a minha propriedade para vocês. Onde um dia feito um bueiro particular, ele quebrou esse bueiro, não foi reposto, e agora a água está dentro da estrada, até lá embaixo da curva. Está danificada a estrada, toda a estrada, e estava bonita esse dia. Então os praçais não conseguem também tomar conta disso, porque é uma pessoa para 2 patrolas. Isso não funciona. Tem que pelo menos ser 3 pessoas atrás de 2 patrolas, e olha lá. Era o que eu tinha para a noite. Muito obrigado. Obrigada pelas palavras do vereador Hélio Lesch. Continua livre por até 10 minutos para o vereador queira se pronunciar. Então, não havendo mais vereador queira se pronunciar, passa a presidência para o vereador Hélio e estarei me pronunciando. Alô? Assumindo a presidência, nesse momento, gostaria de saudar a todos novamente, já nomeados, e imediatamente passar a palavra à vereadora Isolde. É meio chato falar de máscara, mas vamos lá. Então, gostaria de cumprimentar o presidente Hélio, que está no momento como presidente, só para compartilhar, vereador Hélio. E não é de momento nenhum, eu digo assim, eu dou os meus parabéns para o executivo pela situação que nós encontramos na questão do setor da agricultura, vereador Hélio. Nós temos 2, vamos fazer a conta, nós temos 3, tem o Michael, que é engenheiro agrônomo, a Dani é engenheira agrônoma, o Douglas Brown é engenheiro agrônomo, temos o Ivan, que é técnico, temos o Weber, que é técnico agrícola. Nós temos uma equipe invejável na agricultura, vereador Hélio. E a questão da IPAGRE, pode até ser que tenha algo a ver um pouco com a pandemia, mas eu acredito quase que não, mas eu acredito que os vereadores do Executivo estejam vendo isso, se isso realmente está acontecendo. Mas, realmente, eu também acho que toda a equipe da agricultura poderia estar realizando mais os projetos. Inclusive, não é por falta de vontade dos servidores. Eu tenho relato de servidores que dizem que eles gostariam de estar trabalhando num programa, mas não tem nenhum programa. Então, isso é uma questão de custo. Um pessoal, um quadro de funcionários bom, e não está se aproveitando, explorando da melhor forma possível. Mas não é para isso que eu vim na tribuna esta noite. Eu só gostaria que o líder do Executivo poderia estar vendo uma situação que eu pedi no começo deste ano, da questão de uma lombada na rua Balduino Beckmann. Então, hoje de manhã eu fui de novo, me pararam, questionaram, e por fim até se cogita às vezes a questão de estar fazendo uma lombada a própria população, mas eu disse, isso não é possível, isso é fora da lei. Então, eu só gostaria de estar vendo essa possibilidade, porque realmente eu passo de carro lá, eu passo a pé, e eu vejo o perigo que se encontra aquela rua. Ela é estreita, tem bastante tráfego de caminhões, que nós temos artefatos lá para cima, que passam por aqui, e teria que realmente ter uma lombada lá.
Daí, isso é uma preocupação que eu também tenho. Outra questão que eu gostaria de estar levando, que o líder do executivo pudesse estar vendo, porque eu pedi numa sessão, algumas sessões anteriores, para dar uma atenção especial à estrada de acesso à propriedade do seu Ivonei Fux. E com essas chuvas piorou mais ainda, e teve uns incidentes, inclusive que todos sabem, e eu penso assim que nós temos que proporcionar, vereador Hélio, o mínimo que o município pode proporcionar para o agricultor é as estradas de acesso. Isso é o mínimo que pode proporcionar, porque é dali que escoada a produção. Então, eu gostaria que fosse dada uma atenção a essa estrada, porque realmente lá tem tráfego bastante pesado, caminhão que vai, que leva leitão, tira leitão, que leva ração, pega, o leiteiro pega leite. Então, são situações que eu gostaria que fossem vistas, vereador. Outra questão que também me foi passada hoje de manhã, eu não fui constatar pessoalmente, mas duas pessoas me ligaram daquela região, que ali a estrada de Pelotas, que vai lá por cima do Fábio Gosenheimer ali, segundo informações que foi cascalhado. Meus parabéns, graças a Deus. Mas o cascalho ficou meio alto, aqui na altura do Burnier, ali nessa região aqui. No fim de semana carros tiveram dificuldade, talvez também pode ter sido devido a essa chuva que deve ter chovido, e o cascalho ficou erguido no meio. Então, eu gostaria que, se não foi feito isso ainda, que fosse dado uma atenção para isso. Presidente, eu gostaria que colocasse em votação esses dois pedidos, esse último lá da estrada de linha Pelotas, ali na altura do seu Crisman e do Burnier, mas eu tenho mais um pedido. Eu acredito que pode ser no mesmo ofício, que pode ser encaminhado. Não sei se os senhores acompanharam também, não faz tanto tempo, mas a preocupação é grande. Inclusive, ele me contactou de novo no fim de semana, e eu meio que eu disse assim, não, eu conversei com a prefeita e o vice, naquela reunião, pena que o vereador Felipe não está, que ele também estava junto quando nós conversamos. É sobre a tal da nota de repúdio do cidadão de Arrabutã, Valmir Voz, em 3 de abril, que ele pediu para que se fizesse algo no sentido dessa rua ali, dessa travessa dos bombeiros, que inclusive ele relata algumas questões, e foi comentado grande, o comentário foi grande, mas eu só gostaria de ler para vocês aqui uma partezinha, onde ele diz assim, que ele já tentou por várias vezes, e que cada dia que ele passa lá, ele se sente mais acuado e com mais preocupação. Isso, ele diz assim, que no final da tarde, quando o sol está se pondo, você entra nessa rua e é um perigo, devido à baixa visibilidade, pelo fato dos raios do sol atrapalhar um pouco a visão. E, para completar, tem carros estacionados, e eu passei já várias vezes a pé os últimos dias, e realmente, naquela rua tem carros estacionados. Eu até, no dia que eu passei a última vez, tinha um carro estacionado que não era dos bombeiros, mas enfim, tem carros estacionados neste local. Um dia ele fala uma palavra que ainda vai dar algum problema se deixar desse jeito. Então, ele até já agradece se alguém puder fazer algo para melhorar aquela situação, que ele sugere que seja tirado um pouco mais o barranco, que seja alargado um pouco a rua. Que daí esses carros, em vez de ficar no asfalto, poderiam ser estacionados no lado de cima. Sem contar que do lado de baixo nós temos uma situação que dá um muro alto que desce na Copérnia. Se lá acontecer alguma coisa, inclusive no dia da homenagem lá dos bombeiros, da posse dos bombeiros,
Até eu muitas vezes me perguntava, tomara que ninguém se desequilibre muito e acaba dando algum problema, porque é alto lá. E é perigoso. Se tu for lá a pé, se tu sair do carro, tu vai ver o quanto que é perigoso. Então, eu gostaria que fosse colocado em discussão e votação esse envio desse ofício, desses 2 pedidos, da estrada, que fosse dada uma olhada, passado um rolo ou a patrola na estrada de linha Pelota. Se foi feito, eu já agradeço de antemão, que assim, no fim de semana, disse que teve bastante problema e foi passado para mim. E quanto a essa questão ali dos bombeiros, foi logo em seguida, acho que foi na segunda semana depois que eu tive, quando nós fomos conversar devido a essa pandemia com o executivo, daí a prefeita disse, não, nós já estamos vendo, já vamos resolver. Então ele está cobrando de mim, porque eu dei essa resposta para ele, que já estaria sendo resolvido, e até o momento não foi resolvido. Só que ele se preocupa porque ele diz que é muito perigoso. Eu poucas vezes entro por esse lado, eu mais faço isso, eu entro mais por aqui. Mas se tu vai a pé, você vê o quanto que é perigoso. Então, gostaria que fosse colocado em discussão e votação. Então está em discussão o envio desse ofício, a pedido da vereadora da estrada Linha Pelotas, com certeza deve ter sido cascalhada, com a chuva lá fundou, e de repente é só passar um rolo no meio, alguma coisa assim. E também, da mesma forma, a situação aqui em cima, talvez seria para a comissão do trânsito verificar isso. Cada um de nós entendeu como é que é, eu tenho certeza que é verdade isso, mas eu tenho certeza que também não sei quem que é a pessoa certa que pode resolver isso. Então será enviado ao poder executivo para ele tomar as devidas providências. Então está em discussão o envio desse ofício. A palavra ao vereador Lúcio, primeiro. Quero fazer parte desse envio de ofício, deixando claro para... Está funcionando? Não? Sim. Agora? Estava falando com o secretário de infraestrutura, ele me mandou que eles fizeram hoje lá em Linha Pelota, já está providenciado, daí eu acho que não é necessário mandar esse envio de ofício, e ele me mandou que eles estão empenhados já desde sábado, domingo, eles estão trabalhando no meio direto, e por causa da chuva, realmente bastante problemas para se resolver. E a questão ali dos bombeiros realmente é um caso sério e tem que ser retirado aquela terra do barranco. Isso ali também já foi tratado e provavelmente nos primeiros dias, mas pode enviar o pedido de ofício. Continua em discussão. Palavra Velácio Leidhoff. Vereador, eu acho importante o assunto que a senhora levantou. Eu até, da minha, assim, pela experiência que eu tenho, ela não precisa ser avaliada de tal forma, mas que esse assunto fosse levado para a Comissão de Trânsito, e como realmente quem vem de baixo, ou quem vem da SC 154, tipo Mirim, quem vem de baixo já tem que atravessar a SC. E quem vem de cima, ele tem que reduzir a velocidade para entrar. Eu gostaria, colega vereadora, que a Comissão de Trânsito estudasse, talvez, me perdoe se eu estou equivocado, essa é uma sugestão. Daqui a pouco se transformar numa via única lá. Só vai. Porque aquele problema do solo vai ter sempre. O acesso é muito, muito difícil. Quem entra... Quem vem de Ipumirim e dobra à direita para acessar aquela travessa Valdomiro Potras, eles têm realmente a dificuldade do sol. Ele não só pode bater de frente com quem estaria vindo sentido contrário, como descer a parte de baixo, onde a Copérdia ficou de solucionar. Mas, assim, que estudasse talvez até... Não estou dizendo que isso tem que ser regra geral, mas é uma sugestão que eu dou pela preocupação que eu tenho também pelo local lá, porque o sol vai existir sempre, naquela altura, pelo menos naquele período. Então, daqui a pouco, uma via que só vai, e não dá acesso da SC, porque tem as outras que dariam acesso, e assim, não é tanto acessado. Talvez os bombeiros teriam essa necessidade, mas também podem fazer o contorno interno, até para evitar daqui a pouco um acidente, alguma coisa nesse sentido. Mas uma sugestão que eu dou, não é que é regra, mas enquanto vocês estavam comentando, eu fiquei pensando, porque realmente a situação
quando você acessa, você perde a visibilidade. Nem o parasol não te ajuda. Então é uma preocupação que eu tenho, acho que é importante sua colocação. E com relação à terra, o vereador Núcio já falou, tem que se tirar sim. Tenho também a preocupação de que poderá vir mais terra. Então isso é uma preocupação. Eu não discordo com o vizinho lá, o vizinho está preocupado, isso é verdade, está lá para ser tirado, mas tem a preocupação que pode vir mais terra, né? Por enquanto essa está segurando. Mais importante, a vereadora lembra que ela já colocou isso aqui nessa casa, talvez é o muro para lá de baixo, que ele é mais perigoso do que a terra que está estruvando. O próprio morador falou isso. Tá bom, eu apoio Continua em discussão? Não tendo discussão, colocamos em votação. O vereador que está a favor permanece como está. Então está aprovado pela maioria absoluta dos senhores vereadores e será enviado aos órgãos competentes. Presidente, como o senhor mesmo colocou, se daqui a pouco precisa da avaliação da comissão de trânsito, tem que ser avaliado, e realmente se aquela terra continuar a descer, daqui a pouco você tem que fazer um pequeno muro de proteção, mas um dia tem que fazer. Outra coisa, como o vereador Evelácio coloca, a questão das duas vias, daqui a pouco só tirando essa terra ali que está atrapalhando bastante e fazendo uma limpeza maior para lá, se tiver que fazer um muro, alguma coisa, mas aí vai alargar mais a rua. Se os carros, em vez deles estarem estacionados do meu lado, assim, para Copérdia, aí evita de você ter problema se tu precisar colocar de um ou do outro lado para fora. Eu sei que lá tem que entrar com uma certa velocidade, que às vezes eu entro, mas bem pouco, porque eu acho muito perigoso. Mas tem que ser visto. Esse cidadão, o seu Valmir Foz, ele não fala isso porque quer fazer sensacionalismo, é porque ele está preocupado. E ele já presenciou, como diz ele mesmo, quase que de frente a gente bate, sem querer, muitas vezes você está assim, não tem ninguém, e quando tu chega, tu está lá, muitas vezes de frente com um carro. Então, é uma preocupação. E nós, enquanto vereadores, senhores, nós sempre temos que levar a preocupação da nossa população. Obrigada pelo apoio e muito obrigada pela atenção. Obrigada pelas palavras da vereadora Isolde. Sempre é bom lembrar dessas coisas, que tem as pessoas superiores aí que tem que dar uma olhada antes que aconteça o pior. Porque aqui dentro do pátio da Copérdia é alto aqui e sempre tem um monte de carro estacionado, como tem muito trânsito de pessoas aí. Então, com certeza, essa rua é um pouco preocupante. Não quero ser eu a pessoa que vou decidir o que se faz lá. Eu acho que tem que ser um conjunto, decidir para ver o que é melhor. E passarei a presidência de volta à vereadora Isolde. Então, não havendo mais nada para se tratar, dou por encerrada a presente sessão e convido os colegas vereadores para a próxima sessão ordinária, dia 22 de junho, segunda-feira, às 18h30. Uma boa semana a todos e meu boa noite.